Se você tivesse que escolher entre segurança, escalabilidade e descentralização, quais dois escolheria? Celestia é uma obra-prima modular que visa eliminar o infame trilema da blockchain. Celestia, também conhecida pelo ticker de mercado TIA, é uma rede blockchain modular de camada 1, que fornece aos desenvolvedores a infraestrutura para construir ou manter suas próprias blockchains, permitindo que essas blockchains usem a Celestia como uma camada de disponibilidade de dados e consenso. Em seu cerne, a Celestia visa eliminar o trilema da blockchain e, para isso, desmembrou sua arquitetura central de um design monolítico para um modular. A esta altura, você provavelmente está confuso. Mas confie em mim, você não vai querer perder esta explicação sobre o que é a Celestia, como a Celestia funciona e quais são os segredos por trás das tokenômicas do TIA. Os alicerces da Celestia foram criados por Mustafa em 2019, enquanto estudava na University College London, com a mainnet da Celestia entrando em operação em 2023. Mustafa agora atua como CEO da Celestia Labs, a empresa por trás da Celestia. Mustafa foi anteriormente cofundador da Chainspace, que eventualmente foi adquirida pelo Facebook. A Celestia visa eliminar o trilema da blockchain, que afirma que uma blockchain só pode ter duas das três variáveis seguintes: segurança, escalabilidade e descentralização. Como a Celestia planeja eliminar isso, é desmembrando a blockchain em camadas de componentes separadas. Daí o nome blockchain modular. Isso está em contraste com as blockchains monolíticas que tentam lidar com vários componentes de uma vez. Mas, para detalhar, a maioria das blockchains monolíticas busca abordar todos os quatro componentes seguintes: execução, que lida com o processamento de transações; liquidação, que trata da resolução de disputas, da validade dos blocos e como uma camada de ponte para outras redes; consenso, que ordena as transações; e, finalmente, disponibilidade de dados. Disponibilidade de dados refere-se à acessibilidade e presença das informações necessárias para validar transações e blocos em toda a rede, garantindo que todos os participantes tenham acesso aos dados necessários para alcançar o consenso e manter a integridade da blockchain. Essa camada também é responsável por publicar os dados na cadeia. Embora, talvez mais importante notar, é que todos os três outros componentes exigem a disponibilidade de dados para funcionar. Mas como tudo isso funciona? Como eu estava descrevendo, em uma blockchain monolítica regular, a blockchain executará todas essas funções em uma única camada. Para referência, é assim que criptomoedas como Bitcoin e Ethereum são configuradas. No entanto, é essa configuração monolítica que a Celestia acredita estar causando o trilema da blockchain em primeiro lugar. Tipicamente, como as blockchains não estão dispostas a comprometer a segurança, os desenvolvedores são atualmente forçados a escolher entre sacrificar a escalabilidade ou a descentralização ao tentar expandir sua rede. No entanto, em uma blockchain modular como a Celestia, essas quatro funções centrais da blockchain são divididas em camadas individuais, intercambiáveis e substituíveis, o que concede aos desenvolvedores designs mais flexíveis e personalizáveis. Em última análise, quando comparadas às blockchains monolíticas, que devem fazer tudo em uma única camada e, portanto, vêm com o custo da eficiência, as blockchains modulares permitem que os desenvolvedores otimizem ou se especializem em apenas algumas funções específicas. Nesse caso, a Celestia foca apenas nas camadas de consenso e disponibilidade de dados, o que se traduz na ordem dos blocos e garante que os dados sejam publicados na cadeia. A mainnet da Celestia utiliza um mecanismo de consenso Proof of Stake. Para resumir rapidamente, Proof of Stake é um tipo de mecanismo de consenso que não requer mineração para atualizar seu livro-razão, como tornou famoso o mecanismo de consenso Proof of Work do Bitcoin. Em vez disso, as redes baseadas em Proof of Stake escolhem validadores e verificadores de forma semi-aleatória, com base em quanto eles apostaram, ou seja, depositaram na rede como garantia, o que, em última análise, é uma maneira mais rápida e eficiente em energia para processar grandes volumes de dados de blockchain quando comparado com o Proof of Work.
Agora que sabemos o que é a Celestia e como ela funciona, vamos explorar o que torna a Celestia única. O que torna a Celestia única é um novo recurso que eles implementaram conhecido como Data Availability Sampling, ou DAS, com o DAS sendo um conceito formalizado pela primeira vez por Mustafa em 2018. Tipicamente, o problema com o aumento do tamanho do bloco em uma blockchain, com o tamanho do bloco referindo-se a quantas transações podem caber em cada bloco, é que aumentar o tamanho do bloco também aumenta o poder computacional necessário para operar a rede. Em resumo, quanto mais custa operar um nó, menos pessoas podem se dar ao luxo de operar um, o que reduz a descentralização devido a requisitos de hardware mais caros. No entanto, utilizando uma técnica de proteção de dados conhecida como Erasure Coding, a Celestia consegue utilizar nós leves, ou seja, nós que não requerem o histórico completo de transações da blockchain para participar da confirmação de transações. Para esclarecer, Erasure Coding é uma técnica de proteção de dados e recuperação de erros que envolve dividir os dados em fragmentos menores, adicionar partes redundantes e distribuí-las em diferentes locais ou dispositivos de armazenamento. O benefício é que, se algum fragmento for perdido ou danificado, os dados originais ainda podem ser reconstruídos usando as informações redundantes. Por meio de técnicas de Erasure Coding, isso permite que nós leves façam amostragens aleatórias de pequenas quantidades de dados de bloco para verificar a disponibilidade de dados. Esses nós leves fazem amostragens repetidas de dados de bloco para aumentar a confiança de que os dados estão disponíveis e, uma vez atingido um certo limiar de confiança, confirmam a disponibilidade dos dados do bloco. Como os nós leves não requerem tantos recursos para operar ou manter, eles podem ser facilmente implantados e, em última análise, permitem maior escalabilidade sem um aumento no custo de hardware para manter a integridade da rede. Mas e as tokenômicas? Como é comum para redes Proof of Stake, o TIA pode ser usado para todos os clássicos, como pagar taxas de transação, staking e governança. No total, haverá apenas 1 bilhão de tokens TIA. Do fornecimento inicial, 20% foi para o público. 26,8% foram alocados para o crescimento do ecossistema e para a pesquisa e desenvolvimento. Outros 35,6% foram para apoiadores iniciais e os 17,6% finais foram para os contribuintes principais iniciais. A taxa de inflação, ou seja, a taxa na qual novos tokens são liberados, é projetada para inflar a 8% no primeiro ano e depois diminuir 10% a cada ano até atingir seu piso de 1,5% de inflação anual. A Celestia é certamente um dos projetos mais interessantes lançados em 2023. Com sua abordagem inovadora para a arquitetura de blockchain, ela certamente atraiu o interesse dos investidores, como pode ser visto pelos recentes aumentos de preço. Mas, como sempre, nada é garantido em cripto, e isso pode ser especialmente verdade para redes que tentam inovar, pois essas inovações ainda não foram testadas no mesmo nível que técnicas já estabelecidas. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo sobre a Celestia, tenho certeza de que você também vai adorar este.